Imagine uma pessoa caída em uma caverna profunda e escura. Não há som, não há movimento, apenas um vazio completo. Essa pessoa está morta, sem qualquer capacidade de se mover, pensar ou sentir. Assim é o estado de alguém que está espiritualmente morto. Como Efésios 2:1 nos diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Um morto, por definição, não pode se levantar sozinho, não pode respirar ou buscar ajuda. Toda a lógica do argumento aqui já se começa a se formar. A morte espiritual não é um estado de fraqueza ou incapacidade parcial, mas de total inatividade. Não há nenhum controle que o morto possa exercer sobre sua própria condição. Ele não pode sequer perceber que precisa de ajuda, muito menos buscá-la. A primeira impossibilidade é clara e inegável. Uma pessoa morta não pode responder a estímulos ou realizar qualquer ação para se salvar. A vida precisa ser concedida a ele por uma força externa. Assim, a salvação não começa com um esforço humano, mas com Deus, que faz o impossível. Ele dá vida. Pense no exemplo do coração parado que precisa de um desfibrilador para voltar a bater. Não importa o quanto morto queira viver. Ele não pode desejar nem escolher, nem tomar uma decisão de se levantar. O desfibrilador, que representa Deus, age completamente à parte da vontade ou participação do morto. A própria ideia de um morto ajudar no processo de voltar à vida seria ilógica, porque isso exige algo que ele não pode dar a si mesmo. Toda ação é exclusivamente de Deus, que decide quando e como conceder essa nova vida. O homem, sendo completamente passivo, não tem controle, mérito ou capacidade de participar. A segunda impossibilidade é que, mesmo se a pessoa tivesse um momento de consciência, o que é claro, não acontece em um estado de morte, ela ainda estaria cega e perdida no abismo. A lógica aqui é inescapável. Mesmo se houvesse uma breve luz, a pessoa morta não teria como segui-la, pois está presa, sem orientação, sem forças e sem direção. Não poderia encontrar o caminho para a luz sem ser totalmente guiada por alguém de fora. É Deus quem faz essa chamada, que atrai a pessoa para si. Como Efésios 2:5 diz, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Aqui, vemos mais uma vez que não há qualquer iniciativa ou participação humana no processo. Deus não só revive a pessoa, mas também a guia para fora da escuridão. Isso significa que a pessoa, mesmo despertada, não tem o poder de se dirigir à salvação. Ela é atraída e conduzida por Deus, do início ao fim. Deus é quem toma a decisão e age e sustenta. Agora, quando Jesus fala a Nicodemo sobre o vento sopra onde quer. Você o ouve, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. João 3:8. O Espírito Santo é como esse vento invisível, que sopra onde e quando quer, trazendo vida àquele que estava morto. Assim como ninguém controla o vento, também o homem não controla sua salvação. Ele não pode gerar o vento, nem determinar sua direção. Toda a lógica aponta para a absoluta falta de controle humano. O vento, como espírito, é livre para agir conforme a vontade de Deus. O homem não participa em nenhum momento desse processo. Ele é completamente sujeito à ação soberana de Deus, que, como vento, sopra a vida no morto de acordo com sua vontade e propósito. Por fim, mesmo depois de ter sido ressuscitado espiritualmente, essa nova vida não foi gerada por um esforço humano, mas sim pela graça de Deus.
Efésios 2:8-9, é claro. Pois pela graça é que vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Deus planta e nutre a fé no coração dessa pessoa. O morto não tem mérito, pois a vida é um presente completamente dado por Deus. Mais uma vez, o homem não tem o controle, mérito ou participação. Ele é um receptor passivo, sem nada para contribuir. Toda a glória é de Deus, porque Ele controla cada aspecto da salvação, desde o início até o fim. Não há espaço para o homem se gloriar, pois não há participação sua. É um ato completamente soberano e gracioso de Deus. Olá, sou Pedro Gilmar e esse é o canal Teologia Reflexiva. Nesse espaço, exploramos profundamente questões teológicas e bíblicas, buscando entender melhor as Escrituras e sua aplicação em nossa vida. Hoje, vamos mergulhar na conversa de Jesus com Nicodemos e ver como essa interação revela verdades fundamentais sobre a salvação e a ação divina. Imagine a cena: Nicodemos, um fariseu respeitado e mestre em Israel, aproxima-se de Jesus sobre o manto da noite. Ele não quer ser visto, talvez temendo o que seus colegas poderiam pensar. A conversa é repleta de expectativa e um profundo desejo de entender a verdade que Jesus ensinava. Nicodemos sabia que Jesus era especial, mas estava perdido em meio às suas próprias crenças e tradições religiosas. Ele havia se esforçado ao máximo, seguindo a lei. Acreditava que isso era a chave para agradar a Deus. Quando Nicodemos diz a Jesus: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Ele estava expressando uma mistura de respeito e confusão. O que ele não sabe é que Jesus estava prestes a desmantelar toda a base de suas crenças e mostrar uma verdade espiritual que vai além de qualquer esforço humano. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para Nicodemos, essa afirmação é um choque. Ele é um homem acostumado a pensar em termos de esforços e méritos humanos. A ideia nascer de novo parece absurda para ele. Como pode um homem velho voltar ao ventre de sua mãe e nascer novamente? Nicodemos está lutando para entender isso em termos físicos, quando Jesus está falando em uma transformação espiritual radical. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. A transformação que Jesus descreve não é algo que o homem pode alcançar por esforço próprio. A regeneração é uma obra do Espírito Santo. Nicodemos está começando a ver que suas obras e esforços não têm valor diante dessa nova realidade. Ele se depara com a verdade de que o novo nascimento é uma obra divina, não humana. Como alguém morto pode gerar vida? Um homem, em seu estado espiritual de morte, não tem a capacidade de buscar ou gerar essa transformação por si mesmo. Da mesma forma que um cadáver não pode se levantar e ir ao encontro sem ser ressuscitado. Uma pessoa espiritualmente morta não pode se mover em direção a Deus sem que Deus a vivifique primeiro. A ideia de que um morto pode aceitar a Cristo por conta própria é impossível, porque aceitar ou buscar a Deus exige uma vida espiritual que só Deus pode dar. O vento sopra onde quer, você o ouve, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Jesus usa a metáfora do vento para explicar a obra do Espírito. O vento é invisível e incontrolável. Não sabemos de onde vem nem para onde vai. Da mesma forma,
O Espírito age de acordo com a vontade soberana de Deus. O homem não tem controle sobre isso. Ele não pode escolher ou forçar a si mesmo a ser transformado. Ele precisa ser atraído e vivificado por Deus. Se uma pessoa está morta, ele não tem capacidade de se movimentar em direção a Cristo por si mesma. Isso é impossível. Só é possível se Deus o atrair e o vivificar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu o ressuscitar no último dia. Aqui Jesus deixa claro que a capacidade de vir a Ele não é algo que o homem pode fazer por conta própria. É o Pai quem atrai. E isso é uma ação completamente divina. O homem, sendo espiritualmente morto, não pode vir a Cristo sem a atração do Pai. O processo de salvação é inteiramente dependente da ação de Deus, e não de qualquer esforço ou decisão humana. Isso demonstra que a salvação é uma obra exclusivamente divina e que o homem, em seu estado de morte espiritual, não pode fazer nada para iniciar ou controlar esse processo. Finalmente, Jesus faz uma promessa que reforça a segurança da salvação. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Essa promessa oferece uma segurança incomparável. Quem é atraído pelo Pai e vem a Cristo tem a certeza de que nunca será rejeitada. A salvação é garantida pela ação de Deus, desde o chamado até a preservação final. A obra de salvação é totalmente divina, sem qualquer participação ou mérito humano. Nicodemos, em sua busca, deve ter sentido um misto de assombro e humildade, ao perceber que tudo o que havia acreditado e praticado não poderia gerar uma nova vida que Jesus estava oferecendo. Ele viu que, por mais que tivesse seguido a lei, estava totalmente dependente da ação divina para experimentar o reino de Deus. O encontro com Jesus desafiou e transformou sua compreensão, mostrando que a salvação é uma obra soberana de Deus e que o homem não tem participação ativa nesse processo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nossas próximas reflexões. Até a próxima!